livro de Isaías é o livro que mais fala sobre o milênio. Vamos lá, continuar lá. Volta lá em Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 e 27. Eu vou ler 26 e 27, ó. Vou ler novamente, tá? Abriu aí? Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Ele criou o homem, criou é diferente de fazer, né? Vocês lembram, né? Criar é fazer do nada e do nada colocar a existência. Fazer é pegar de uma matéria-prima pré-existente dela, fazer algo. O homem foi feito do barro, mas antes de ser feito, ele foi criado em Deus. Mas ele foi criado, mas começou a gerar em espírito, já criado, porque Deus é Pai dos Espíritos. Essa aula a gente já está careca de saber, né? Então aqui o texto está dizendo, primeiro, e criou Deus o homem. Criou aonde? Dentro dele. A gente já viu. Gente, vocês estão, agora tá começando a comer mocotó, não é mais leitinho, né? No início da aula começou meio que engrenar, agora nós já estamos avançando, bora lá. Então, e criou Deus o homem, criar em espírito. Se criou em espírito, a salvação também é no espírito. Entendeu? Criação no espírito, salvação no espírito. É aí que não perde porque Deus é espírito. Bora. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Criou aonde? Em espírito. Em espírito. Dentro dele. Criou o homem e a mulher já em espírito. Ou seja, ele criou o homem e a mulher no mesmo dia. No mesmo dia, eu vou te dar um presente. Eu não sei se vou dar esse presente. Se você for falar isso aí numa reunião de pastor, vira revelação. Se eu contar isso aí numa reunião de pastores, isso daí vira uma revelação tremenda. Não sei se eu vou dar esse presente para você. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então criou em espírito dentro dele no mesmo dia. Não está na Bíblia. Vou te dar esse presente para você. Eu falei, não sei se eu vou dar. Eu vou dar. Gênesis 5:1. Ele está ligado a Gênesis 1:27, tá? Criou o homem, a imagem de Deus, né? A imagem de Deus, e a imagem de Deus o criou. O homem, homem e mulher, em espírito foi criado, os dois no mesmo dia, dentro de Deus. Só que na hora de fazer, fez primeiro o homem. Aí, lá na aula de Gênesis, eu vou explicar. Deus, ele fez o homem dormir, mas esse dormir não é dormir de sono, não. Deus, ele matou Adão, tá? Ele matou Adão. Porque Adão não sabia o que era pecado. Adão, antes de ter feito a mulher tirado da costela de Adão, né, do lado de um dos lados, a gente não sabe se é do lado esquerdo ou do lado direito, mas foi tirado do lado. Então, Adão não tinha pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas Adão não tinha pecado. Então, como que Adão iria morrer? Como que Adão iria entender o que era morte? Eu não sabia, porque não tinha pecado. Então, trocou essa palavra morte para dormir. Ou você acha que Deus vai falar assim, Adão, dorme aí um pouquinho. Adão está lá, dormindo, e Deus vai lá, abre, faz uma cirurgia, porque foi uma cirurgia, e arranca uma costela, ele não vai sentir nada? Não. Deus, ele matou Adão. Ele matou Adão, mas trocou a palavra morte por sono. Tá? Porque isso aí já também é uma revelação, porque crente salvo em Cristo não morre, mas dorme. Tá? Agora os ímpios que rejeitam a graça
morre e para condenação. Já o crente não, ele dorme, porque passa da morte para a vida. Ele dorme, na hora que ele acordar, aí que vai começar a vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqui é apenas uma passagem, nós somos peregrinos. Por quê? Uma passagem, a nossa vida. Não é aqui, a nossa vida é na eternidade. Aqui é apenas uma passagem. Então, olha para você entender. Então, criou o homem e a mulher dentro dele no mesmo dia. Eu vou te provar isso aqui, ó. Gênesis capítulo 1, isso aqui é só nesse curso que você vai entender isso aqui. E também na aula de Gênesis, que já está pronto, só falta gravar. Capítulo 5, versículo 1 de Gênesis. Este é o livro das gerações de Adão. No dia, no dia em que Deus os criou. Ai, você não pegou. Isso é revelação, filha. Isso é revelação, filho. Está no versículo 27 de Gênesis 1. O santo. E criou Deus o homem e a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No mesmo dia, quando Deus começou a gerar os espíritos dentro dele, lembra? Pericorese, a dança, e o prostoteon, né? Pericorese, aquele movimento em que um estava dentro, outro estava fora, e o prostoteon, que é onde nessa intimidade começou a gerar os espíritos, lembra? É aí que está. Deus começou a criar o homem e a mulher no mesmo dia os criou. Olha aqui, ó, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Então é no dia os criou, tá? Então vamos continuar. Os criou. A imagem de Deus os criou no dia. Então, nós lemos aqui que Deus mandou ele o quê? Lá no versículo 26, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados. Então, domine o homem, domine ele, e domine. Ou seja, o domínio não está apenas em Adão, mas na humanidade dentro de Adão. Porque Deus ele não criou muitas pessoas, ele criou um homem. E dentro de Adão tinha a humanidade dentro dele. Dentro de Adão tinha uma humanidade inteira. E acredite se quiser, Deus quando criou o homem e a mulher, dentro deles, Deus já viu toda a humanidade até o fim da terra, até a vinda de Cristo na sua segunda volta. Ele já viu tudo e já sabe de todas as coisas. Esse é o Deus que eu e você serve. Então, esse domínio não está apenas em Adão, mas na humanidade, tá? Dentro de Adão, estava dentro dele uma geração inteira que está por vir, né? Partindo de Adão. Então, Deus não criou muitos homens e muitas mulheres. Não. Deus criou toda a humanidade dentro de um só homem. Esse é um homem. Esse um homem, tá? Que eu tô falando. Esse um homem era coletivo. Por que, Danilo? Porque toda a humanidade estava dentro dele. Deus criou um homem, mas sendo corporativo, ou seja, toda uma humanidade dentro dele, não somente para expressá-lo e semelhança, mas para representá-lo, exercendo o seu domínio. Esse domínio sobre todas as coisas é o domínio de Deus, e o homem representa Deus dominando, governando. Escreva isso. Se Deus é um rei e não um escravo, como nós o representaria? Se Deus é um rei e não um escravo, como nós o representaria? Como rei. Se Deus é rei e não é um escravo, ele é um rei, como que nós vamos o representar? Como? Como um rei. Pois somos filhos, escreva aí, somos filhos e não escravo.
Deus, ele não é escravo, Deus é rei. E se Deus é rei, você não pode se achar que você é escravo. Você é filho de um rei que tem um reino, um reino. E se nós vamos representar, se nós vamos expressar e representar a Deus, é porque nós temos que nos comportar como filhos do rei. Ou seja, se eu vou governar na eternidade, eu já tenho que começar a governar em vida. Eu tenho que já começar em vida. Então, somos filhos e não escravos. Então, é por isso que Jesus falava de reino e não de salvação. Jesus fala de reino. Abre lá em Mateus. Abra lá em Mateus. Mateus. Vamos lá. Jesus falava de reino. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Abriu aí? 17. E foi-lhe dado... Opa! Peguei aqui. Olha, eu já lendo errado aqui já. De novo. Mateus 4. Eita. Aqui, Mateus 4,17. Eu vou lá em Lucas. Mateus 4,17, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer-lhe: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos de seus pecados. Arrependei-vos. E se arrepender é voltar a si mesmo para salvar a sua alma. Metanoia. Metanoia, arrepende-se, muda de comportamento. Muda de comportamento, porque é chegado um reino, tá? Abra aí em Mateus 10, um pouco mais à frente. Mateus 10. Aí, Mateus 10, 6, 7. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Ou seja, qual é a intenção? Agora eu te faço essa pergunta. Qual é a intenção de Deus em dar o domínio ao homem? Você sabe me dizer? Qual que é a intenção de Deus para ele poder dar o domínio? Você sabe? Anota aí. Primeiro, é subjugar o inimigo de Deus, Satanás, que se rebelou contra Deus, né? Domine o homem sobre todas as coisas, subjugar Satanás, que tinha o governo da terra. Não, Satanás não tinha o governo da terra. Tinha. Satanás tinha o governo da terra. Tinha sim. Como que não? Quando Adão peca, bom, antes de Adão pecar, o que Deus falou? Domine. A escritura da terra estava sobre as mãos de Adão. Domine. A responsabilidade de expressar e representar a Deus estava sobre Adão. Aí Deus falou: Adão, domine. Porém, quando Adão pecou, né, junto com Eva, quando eles pecaram, lembra daquela passagem lá quando Jesus foi tentado lá no deserto? Que Deus ele levou ele para um lugar alto, se eu não me engano foi para um monte muito alto, o transportou para lá, e aí o diabo olhou para Jesus e falou assim, ó: todos esses reinos te darei se tu, Jesus, se prostrares e me adorares. Todos esses reinos te darei, porque a mim me foi dado. A mim me foi dado. Ou seja, quem foi que deu para Satanás? Adão, quando pecou. Então, a intenção de Deus em dar o domínio ao homem é subjugar o inimigo de Deus, a Satanás, porque ele rebelou contra Deus. Então, o domínio do homem era sobre todas as coisas. Por quê? Porque Satanás ele tinha esse governo da terra. Você quer ver? Volta um pouquinho lá para Mateus 4. Deixa eu ler lá com você. Mateus 4. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 4. Aqui, ó. 8 e 9, ó.
Mateus 4, 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, falou o diabo para Jesus, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Por que ele ia dar? Porque a mim me foi dado. Porque a mim me foi dado. Então, a segunda coisa que a intenção de Deus é dar o domínio ao homem é o que? Recuperar a terra que tinha sido usurpada por Satanás. E a terceira coisa, a terceira intenção de Deus para poder dar o domínio ao homem, que era? Era exercer a autoridade de Deus sobre a terra. Para quê? Para que os reinos de Deus venham à terra e a vontade de Deus seja feita na terra e a glória de Deus seja manifestada na terra. Abre Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 10 e 13. Não do 10 ao 13. Mateus 6, versículo 10 e o 13. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não, isso aqui é uma versão que não está no original, porque o correto é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então a vontade de Deus, ela é feita no céu primeiro. Na terra não é feita a vontade de Deus. Ela é feita primeiramente no céu, tá? Então, quando Deus fala que a vontade dele é feita no céu e nós invocamos o reino, falando que o teu reino venha até nós, que o teu reino venha e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Entendeu? Então é exercer a autoridade de Deus na terra. Vê o versículo 13, E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. Então o reino é de Deus e está na eternidade. Teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, baseado no versículo 10 e no versículo 13 de Mateus 6, Deus quer que você domine, pois a vontade de Deus não vem da terra, e sim do céu, pois o reino e a sua glória Deus está compartilhando conosco. Olha só, então a partir do momento que os filhos de Deus tomam o domínio, o governo na terra, a vontade de Deus é feita na terra. Por quê, Danilo? Porque Deus executa a sua vontade através dos vencedores. Ou seja, quem são esses vencedores? São aqueles que vivem debaixo da vontade de Deus, tá? Os vencedores são aqueles que vivem debaixo da vontade de Deus, que vai aonde o Cordeiro vá. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Então, a intenção de Deus é que o homem expresse a Deus e a sua imagem e represente a Deus com o domínio. E cumprido isso, não em Adão, o primeiro homem, o velho homem, mas no último Adão, o novo homem, o último Adão, o novo homem. 1 Coríntios 15, abre aí, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 15. 45. Aqui, 45. Assim está escrito, também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Esse último Adão não é segundo Adão, senão não tem terceiro, quarto, quinto. É o último Adão. É um novo homem. Um último Adão, espírito vivificante, que dá vida. Romanos 6,6. Romanos 6,6.
Vamos voltar um pouco para trás aí. Romanos 6,6. Deixa eu ver se é Romanos 6,6. Romanos 6,6. Romanos 6,6. Abriu aí? Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Ou seja, quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, sabendo que Ele me salvou, que ficou morto por 3 dias e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu sou salvo imediatamente no Espírito. Então eu saio desse Adão caído, desse primeiro Adão caído, e sou introduzido nesse último Adão que é espiritual, que é Cristo. Ele vai me vivificar, vai me dar vida. Eu saio do velho homem, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então eu não sirvo mais ao pecado, porque quando Deus olha para mim, Ele não vê mais pecado, porque eu já estou em Cristo, porque eu já morri com Cristo e já fui ressuscitado com Cristo, e o seu sangue me lavou, me cobriu. Quando Deus olha para mim, até nos dias de hoje, Ele não vê mais o meu pecado. Ele não, acredite, Ele não vê mais o teu pecado, porque Ele tirou a sua justiça própria, as folhas de figueira, e te deu Ele te deu uma pele de um cordeiro, de um animal, e te revestiu. Esse cordeiro é Cristo. Lembra lá de Adão? Adão, onde estás? E viu, ele se cobriu com uma folha de figueira. E aí, Deus, ele mata um animal e o cobre. E esse animal é Cristo, é um cordeiro. Então, quando Deus ele te olhar, aprenda, quando ele te olhar, ele não vê mais pecado. Por quê? Porque quando ele te olhar, você achar que ele vê pecado, ai meu Deus, Deus ele vai me ver os meus pecados, ele não vai me perdoar. Ele já te perdoou em Cristo. Quando ele te olhar, ele vai ver o sangue na frente, ele vai ver o animal imaculado, ele vai ver um animal dilacerado, ele vai ver um animal morto, que é o teu filho, o Filho Cristo, que nos cobriu. Então ele vai ver primeiramente Cristo, ele vai ver primeiramente o sangue do Cordeiro. Ele não vai olhar primeiramente para você, não vai olhar primeiramente para mim e os meus pecados. Ele vai olhar primeiramente para Cristo, para o sangue do Cordeiro. Então eu saí deste corpo de pecado. Quando eu aceitei a Cristo, eu morri com Ele e fui ressuscitado junto com Ele. Então é Ele que é o meu justificador, meu intermediador. Então o velho homem do pecado foi crucificado com Cristo, tá? E com Cristo fomos mortos, e com Cristo ressuscitamos com Ele em um novo nascimento, em espírito, um novo homem, o último Adão. Olha o que fala no versículo 47 do capítulo 15 de 1 Coríntios. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. O Senhor é do céu. Jesus, ele veio, Cristo, ele veio do céu. Esse último Adão, ele veio do céu. Então, existe um primeiro Adão terreno e um último Adão celestial. Não existe a possibilidade de um terceiro homem e um ponto neutro. Não tem. É só primeiro e último. Eu vou te dar mais uma pergunta. Você está no primeiro homem ou no segundo homem? Qual é a sua decisão? Você está no primeiro homem ou no último homem? Você está no velho homem ou no corpo do último homem, que é Cristo, espiritual do céu? Se estamos no segundo Adão, Cristo, somos cidadão do céu. Daniel, nós somos cidadão do céu se nós estamos em Cristo? Sim, nós somos cidadão do céu. Abra em Filipenses. Nós somos cidadão do céu se nós estamos em Cristo. Abra em Filipenses.
Filipenses, somos cidadãos dos céus. Filipenses 3. Do 17 ao 21 eu vou ler. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora, também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, porque eles estão no velho homem, não foram introduzidos no último homem para ser crucificado com Cristo. Eles estão rejeitando a cruz de Cristo, então são inimigos de Cristo, estão destinados à perdição. Então aqueles que rejeitam a graça, aqueles que rejeitam a Cristo, vai para a condenação, não tem salvação. Eu sou salvo se eu ir lá na frente, eu sou salvo se eu levantar a mão e ir chorando lá na frente, não falar nada. Não, você é salvo, não precisa de muita uê. Eu sou salvo quando eu confesso com a boca e creio no coração de que Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sou salvo no Espírito, tá? Aí você não rejeita a cruz de Cristo, você é introduzido no último Adão, você morre com Cristo, é sepultado com Cristo e é ressuscitado com Cristo, se torna Filho de Deus após o batismo também, tá bom? Aqui você sai de um homem terreno e entra num homem espiritual vivificante que te dá vida. Então no versículo 20 fala assim, mas a nossa cidade, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos cidadãos do céu, porque a nossa morada não é aqui, nós somos peregrinos, passeamos por essa terra, porque a nossa terra não é aqui, a nossa terra é do céu, porque pertence a um rei. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de um Deus, nós somos deuses. Só um detalhe, existem versículos que você tem que prestar bem atenção, está falando céus no plural, tá? E tem céu no singular. Então, quando fala céus, existem 3 tipos de céu. O céu que nós vemos, que é azul. O Danilo vai falar que o segundo céu é o céu atmosférico. Não, aquilo não é céu, não é céu, não. O primeiro céu é o céu que nós vemos, né? Céu azul, né? Não passa avião, passarinho e tal. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é as regiões celestiais. É onde habita Satanás e os anjos caídos. E o terceiro céu, que é o que Paulo e o que João do Apocalipse diz, fui arrebatado ao terceiro céu. Então são 3 céus, tá? O terceiro céu é onde Deus habita, tá? Na verdade, não é que Deus mora no céu, o céu habita em Deus, tá? Porque se você falar que Deus mora no céu, é como se o céu fosse maior do que Deus. Não, o céu é Deus, porque o céu é uma dimensão, tá? Mas isso aí deixa para uma outra hora. O céu é uma dimensão. Na passagem de Nicodemos, Jesus falou que ele era filho de Deus, mas ele estava aqui na terra, mas ao mesmo tempo ele estava no céu. Entendeu? Ele estava falando com Nicodemos, mas ele falou o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, ele estava falando com Nicodemos naquele momento, naquela madrugada, e ele falou o Filho do Homem que está no céu. Como? Porque isso é uma dimensão. Então, quando versículos que você lê falar de céu no singular, está falando de um céu específico, é um desses 3. Você fala céus, está falando dos 3 céus em gerais. Então, o versículo 21 fala assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Nós vamos ter um corpo transformado de um corpo terreno para um corpo espiritual, de um corpo de um Adão caído
para um último Adão glorificado. Nós saímos deste primeiro Adão e somos introduzidos no último Adão. Então, teremos um corpo transformado, né, de um corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, a chave aqui é o que eu estou se referindo. Somos cidadão do céu. Versículo 20, a nossa cidade está no céu. A nossa cidade, porque nós somos do céu. Por quê? Jesus é do céu. Nós queremos falar, Jesus é do céu.